Fala, meu povo, seja bem-vindo à nova temporada do Contexto Bíblico. Nesse trimestre vamos falar sobre liberdade. Se existe algo que o ser humano valoriza, é a sua liberdade. Entretanto, existe uma confusão sobre o que é liberdade, principalmente a liberdade religiosa. Como adventistas, compreendemos através das profecias bíblicas que a liberdade religiosa se tornará uma questão central no debate popular e no interesse público. Hoje, muitos cristãos se sentem pressionados e perseguidos por conta de sua escolha de fé e prática. É exatamente por isso que precisamos estar afinados quanto a esse tema. Durante esse trimestre, vamos nos aprofundar nos princípios bíblicos que nos ajudam a compreender melhor a liberdade a partir de uma perspectiva judaico-cristã e assim estaremos preparados para quando a tribulação chegar. Então vamos juntos nos fortalecer nessa semana com o tema O Espírito de Cristo. Vem comigo! A tirinha da semana mostra o episódio em que Pedro corta a orelha do soldado que prendeu Jesus na tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Mas Jesus demonstra verdadeira mansidão e humildade ao curar o soldado. O último quadro mostra como muitos ainda hoje estão dispostos a fazer justiça com as próprias mãos. No texto-chave da semana, Jesus prediz sua morte, mostra que o maior no reino dos céus é quem é o menor e repreende os seus discípulos por querer fazer justiça com as próprias mãos. Depois de um longo período de perseguição, os cristãos finalmente se alegraram com o Edito de Milão, que em 313 d.C. garantiu a liberdade religiosa a todos os cidadãos do Império Romano, inclusive os cristãos. O resultado disso foi uma aliança entre a Igreja e o imperador, que corrompeu a Igreja por conta das ambições políticas e financeiras. Aqueles que eram perseguidos passaram a perseguir, buscando controle político e religioso, ignorando totalmente os princípios de Cristo. Somente no século XVI, depois de um longo período de tirania religiosa, é que os fundamentos da liberdade religiosa começaram a renascer com a Reforma Protestante. Nos manter firmes nos princípios de Cristo é fundamental para nossa identidade e missão. O espírito dos discípulos estava completamente contaminado com a cultura da época e por isso usaram de hostilidade com um manto de espiritualidade para justificar suas ações e usavam a própria Bíblia para impor seu pensamento. Mas o Espírito de Cristo era em favor da liberdade religiosa. Ele não usou seu poder para intimidar, impor ou controlar as pessoas. Pelo contrário, ele sempre respeitou a escolha de cada indivíduo de crer ou não. E nós? Qual espírito estamos seguindo? Dos discípulos ou de Cristo? Mas alguns podem perguntar, e o que dizer de Elias que invocou o fogo do céu? Precisamos lembrar que no Antigo Testamento, Deus, no sistema de teocracia, em algumas ocasiões, agiu como juiz e executor por meio de pessoas escolhidas por ele. O contexto é diferente. Enquanto no Antigo Testamento, em alguns casos, Deus executou o juízo por meio dos seus servos, no Novo Testamento, Deus removeu completamente da igreja essa responsabilidade de trazer destruição. Mas a nós, ele deu a missão de anunciar o juízo vindouro. Como podemos buscar o Espírito de Cristo? Vamos ver como o momento hipertexto da semana nos ajuda a responder essa pergunta. O primeiro texto mostra como Deus é misericordioso, mas ao mesmo tempo juiz. O segundo texto mostra o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra e a escolha que Ló e sua família tiveram que tomar. O terceiro texto mostra o juízo final contra os ímpios. O quarto texto mostra que Deus sempre respeita
contra o livre-arbítrio. No penúltimo texto, aprendemos que a missão não se faz com discussões ou promovendo contendas. O último texto nos ensina a ter o mesmo pensamento de Cristo, imitando o que ele faz. Todos esses textos se conectam com o texto-chave da semana, pois mostram que buscar o Espírito de Cristo é imitar o Mestre. A rede semântica é como um mapa mental composto por palavras e conceitos relacionados entre si e formados a partir de uma palavra-chave. A palavra-chave dessa semana é exemplo. Então, faça a sua rede semântica e compare com a dos seus amigos da classe. A demonstração final do Espírito de Cristo foi mostrado em sua submissão à crueldade da cruz. Viver o Espírito de Cristo é rejeitar o espírito deste mundo, renunciando nossos próprios desejos e vivendo uma vida de abnegação. E aí, vai encarar esse desafio? No consenso dessa semana, aprendi que o uso da força é contrário aos princípios de Deus. Por isso, a submissão a Deus é demonstrada através da escolha pelo amor. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu joinha. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? Então você já sabe, comente aqui embaixo contando para nós o que você achou de mais interessante na lição dessa semana e a gente se encontra na semana que vem. Até mais, tchau!